E a Alan Patrick busca sua renovação contratual para a temporada de 2024-2025, junto também de um reajuste salarial. Em meio a isso, a proposta do Corinthians, que foi recusada pelo Internacional, acabou de ser desmentida por parte do diretor de futebol do clube paulista, que, em entrevista coletiva, também atacou o empresário de Alan Patrick, André Cury, afirmando que ele mentiu a respeito de um interesse corintiano no capitão colorado. A gente conta essa história e suas repercussões dentro da possibilidade de renovação de Alan Patrick, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Alan Patrick e trazer um fato desta quinta-feira, envolvendo o interesse do Corinthians pelo jogador. O diretor de futebol, o novo diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, em uma entrevista coletiva falou sobre a informação que circulou do interesse do Corinthians e de uma proposta feita pelo Corinthians a Alan Patrick. E tem mais informações nessa história. E ele tomou uma posição bem dura a respeito do fato, inclusive contestando o empresário de Alan Patrick, que é o André Cury, um cara que tem várias relações com o Internacional. Antes disso, eu convido vocês a baixarem um aplicativo da Zapay. Na Zapay, você pode quitar os débitos do seu veículo, carro, moto ou caminhão. E eu tenho uma dica para você, porque já está liberado o pagamento antecipado do IPVA 2024. E com isso, você pode economizar até 28% através da antecipação do pagamento deste imposto. Você pode fazer isso através do aplicativo da Zapay e aí usar os descontos de bom motorista, bom cidadão. Baixa o aplicativo no link que está aqui embaixo, utiliza o cupom ADUPLA20, que com isso tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 12 vezes, tá? Baixa o aplicativo na Zapay para fazer uma consulta grátis no teu veículo. Olha só. A gente trouxe aqui nos últimos dias a informação de que o Corinthians havia feito uma proposta por Alan Patrick. Proposta essa na casa de 4 milhões de euros. E a gente trouxe aqui também a resposta do presidente Alessandro Barcelos, dizendo que o Alan Patrick não iria sair e que essa proposta havia sido recusada pelo Internacional. A gente teve um capítulo novo nessa história, tá? Que foi a entrevista coletiva do Rubens Gomes, que é o diretor de futebol do Corinthians, nessa quinta-feira. E na entrevista coletiva, o Rubens Gomes afirmou que o Corinthians nunca procurou o Alan Patrick, não teve interesse no capitão colorado e, mais do que isso, que o André Cury, que é o empresário do Alan Patrick, estaria usando o Corinthians. Eu vou abrir aspas aqui para ficar mais claro em relação ao que disse o diretor de futebol do Corinthians a respeito desse interesse pelo Alan Patrick, tá? Nunca fizemos propostas por Alan Patrick. São os empresários que querem renovar o contrato dele lá e ficam usando o Corinthians. E aí depois ele falou sobre outras situações, que o Robert Renan, é verdade, estava fechado, e que aí quando descobriram que era por 6 meses, eles saíram, tá? Mas o dirigente corintiano, ele acusa o André Cury de mentir. Porque, vamos lá, quem confirma também essa proposta do Corinthians ao Alan Patrick é o próprio staff do jogador, são os próprios empresários do Alan Patrick, que trabalham com o Alan Patrick, que confirmaram, olha, o Alan Patrick recebeu uma proposta do Corinthians por 4 milhões de euros. E o dirigente corintiano está afirmando que essa proposta é mentira e que o empresário está usando isso para tentar valorizar o passe do jogador e, com isso, conseguir a renovação contratual do atleta. Vamos por partes aqui, tá? A primeira delas, a renovação contratual do Alan Patrick, ela está bem encaminhada. O Inter vai ampliar o contrato deste jogador e vai aumentar o salário deste jogador, tá? O custo do Alan Patrick, ele chega próximo a R$1 milhão, tá? O salário dele é um pouco mais baixo, porque tem imposto em cima e tudo mais. 900, 850 mil reais. E agora vai subir para algo um pouco acima de R$1 milhão por mês. É essa a ideia passada pelo staff do jogador em relação a uma renovação contratual com o Internacional. Um pouco acima do R$1 milhão vai ganhar o Alan Patrick, não vai encostar ainda no Valência, que é o maior salário do clube. E do lado do Internacional, a gente tem também a informação de que isso está muito bem encaminhado, que quando o Alan Patrick voltar de férias, o Inter vai sentar para ajustar esse novo contrato do Alan Patrick, para aumentar a multa rescisória, valorizar o jogador, que é o principal atleta do time na temporada de 2023, e que isso vai acontecer de uma maneira natural. O Inter não esconde isso, que vai haver uma renovação. Então, não sei se há exatamente a necessidade de o André Cury inventar uma proposta para, renovar o contrato do atleta. Mas aí tem outros pontos que eu quero colocar nisso. O Inter confirmou, de alguma forma, que o Corinthians fez uma proposta e que o Corinthians fez uma sondagem, tá?
ou uma proposta, tá? Porque o presidente Alessandro Barcelos afirmou que a proposta tinha sido recusada e confirmou que o Alan Patrick não ia sair com o assédio. Então, o Inter também confirma o interesse do Corinthians. O Inter também confirma a proposta do Corinthians. E aí a gente pode até entrar na discussão se foi proposta de papel timbrado, se não foi, que tipo de negociação foi. Mas houve um interesse, houve uma conversa entre Corinthians e Inter em relação ao Alan Patrick, tá? Outro ponto dessa história é que a informação que a gente tem é que a proposta do Corinthians ela não foi só pro Alan Patrick. Ela foi pro Alan Patrick e foi também pro Maurício. E que o Inter também recusou essa proposta pelo Maurício, que seria na casa de 8 milhões de euros, tá? Só que aí tem outro detalhe. O Maurício também é do André Cury, tá? Então, seria uma proposta do Corinthians por 2 jogadores do mesmo empresário, o André Cury. Esse que agora a direção do Corinthians ela está chamando de mentiroso e dizendo que inventou uma proposta. Bom, o que a gente tem de repercussão a partir disso, tá? Primeiro, tá claro que o Alan Patrick pro Corinthians não vai. E se houve interesse em algum momento, esse interesse ele não vai existir mais, porque seria muito feio pro diretor de futebol do Corinthians se o Alan Patrick desembarcasse por lá depois dele dar essa pedrada, dizendo que o Corinthians nunca teve interesse, nunca fez proposta, que o empresário inventou. O Alan Patrick não vai pro Corinthians. E todo mundo sabe que ele vai acabar ficando no Internacional. E acho que a mesma coisa vale pro Maurício, tá? O Inter confirma e afirma que o Maurício fica pra temporada de 2024. E que o Inter não vai aceitar nenhuma proposta neste início do ano, tá? E que talvez lá na metade do ano aí sim se venda. Parece que isso vai realmente se caminhar e essa fala do diretor de futebol corintiano, ela acho que coloca de vez areia em qualquer tipo de negociação que possa existir entre Corinthians e Internacional, por mais que o Inter já tivesse recusado a proposta pelos 2 jogadores. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo!